A gente ainda vê muito fundo imobiliário descontado assim a níveis que eu nunca tinha visto. Quais fundos você acredita aí que estão baratos e que estão muito bons hoje na Bolsa de Valores? Vou falar de 5 fundos imobiliários top, tá na minha carteira que eu vou aumentar a posição. Tá comprando um negócio descontado, isento de imposto de renda e ainda tem potencial de valorização. Então a gente tem realmente muita oportunidade. Só não vê quem não quer, André. Não tem como. Eu vejo bastante você falar de fundo imobiliário. Você não acha que tem uns fundos aí que estão de bandeja? Rapaz, O que você tá vendo barato? olha só. A gente vê um índice que é atrelado à garantia real, imóvel, tijolo principalmente. Chegou a cair 12, né? Que foi o máximo de queda do IFIX, assim, em um mês. Você olha isso, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é sentir medo mesmo. Eu concordo com as pessoas. Não, você tem que olhar assim, nossa, acabou o Brasil. O que tá acontecendo? Eu preciso identificar o que tá acontecendo. Depois da fase do medo, aí tem que vir a fase do conhecimento. Você vai tentar investigar para ver o que foi que aconteceu, né? Então, os fundos imobiliários eles realmente estão com um problema. A gente tem que tentar entender se esse problema ele é intrínseco dentro dos fundos imobiliários ou se ele é extrínseco, fora dos fundos imobiliários, né? Eu fico imaginando assim, ó. Vamos transferir o nosso conhecimento que nós temos em fundos imobiliários para a vida do dia a dia. Como é que você vai comprar um lote, construir uma casa, alugar essa casa sem ter nenhum conhecimento do local, sem ter nenhum conhecimento sobre material, sobre nada? Ah, eu vou contratar uma construtora. Como que você vai contratar sem saber qual que é a construtora boa? É a mesma coisa você investir no fundo imobiliário, só porque você escutou eu, o André ou a Carol falando, e nunca mais olhar o fundo imobiliário. Não faz sentido. Então a gente vê agora, neste momento, mesmo com essa recuperação de 8% que tivemos ali no dia 12 de dezembro, para subir um pouquinho os fundos imobiliários, a gente ainda vê muito fundo imobiliário de tijolo, principalmente, descontado assim a níveis que eu nunca tinha visto. Mesmo lá em 2020, eu não tinha visto esses preços. E hoje o Leozinho tem aqueles 3 atributos, né, que eu tava sonhando chegar nesse momento, que era ter dinheiro, ter conhecimento e um pouquinho de experiência, que ainda não tem tanta, né, mas um pouquinho de experiência. Pô, hoje a gente consegue coletar várias oportunidades de mercado no próprio Brasil. Você não é obrigado a aportar no Brasil, se você não quiser. Hoje é tudo muito disruptivo. Você consegue criar uma conta lá no exterior, transformar seu real em dólar, investir numa empresa americana em 10 minutos. Você consegue fazer isso. Sim. Mas você consegue, caso você queira correr o risco, você consegue investir aqui no Brasil de maneira, assim, praticamente em qualquer lugar que você tirar, você vai acertar. Lá em 2027, 2028, ou então lá em 2030, vai ter muito gênio falando no YouTube. Porque vai ter muita gente que acertou. Vai ter comprado, por exemplo, entre os bancos. A gente tem 5 bancos principais. Qualquer um que você comprar hoje, todos estão descontados. Então, todos vão valorizar pra caramba depois. Um vai subir mais do que o outro. Sim. Lógico, a gente tá aqui pra escolher o melhor entre eles. Mas se você fizer uma boa carteira balanceada, de acordo com bons setores, resilientes, com setores que não falem, né? Que tem o colete à prova de bala. Cara, vai ter muita oportunidade aí. Ainda vai ter, inclusive, na minha opinião, em 2025, quase o ano inteiro. Talvez em 2026 a gente veja uma recuperação ali quando anunciar quem são os candidatos. Mas vai ser tipo fogo de palha mesmo. E depois a gente só vai ver esse resultado mesmo depois em 2026. Mas assim, é o momento da plantação. É o momento perfeito para você acumular tanto cota de fundo imobiliário, quanto cota de ações, né? Participação em ações. Inclusive até lá no exterior também. Mas em fundos imobiliários, realmente, cara, a gente tá com oportunidades absurdas, principalmente em tijolos. Eu concordo com você. Quem tá plantando nesse momento, eu acredito, e acho que eu vou de encontro com a sua opinião, que 2027 pode ser um ano fantástico para quem acreditou nisso agora, né? E muita gente vendendo na baixa. Mas quais fundos você acha que tem uma verdadeira pechincha? Vou falar de qualidade, né? Vou falar de 5 fundos imobiliários top que tá na minha carteira e que eu vou aumentar a posição. Primeiro, o HGLG, mas ele já não tá mais tão descontado. A gente teve o HGLG a R$141. Vocês viram isso? Sim. R$141. No início do ano tava 170, era loucura, Você né? fala, Um ai, intervalo meu muito Deus. baixo, né? Então, HGLG, mas ainda com parcimônia agora, porque apesar de estar descontado, ele tem outros que estão mais descontados do que ele. Aí você vê o BTLG, que fez uma compra aí bilionária, foi assim uma das maiores subscrições da face da terra, né, de fundos Também imobiliários. E aí ele comprou 13 imóveis muito bem localizados, não tem problema nenhum. Um diferencial do BTLG e do HGLG é que eles são pouco expostos a varejo. Por exemplo, o XPLG e a maior parte dos outros fundos imobiliários que estão começando, eles começam com varejo, porque é mais fácil, tem mais gente querendo alugar varejo para guardar estoque e tal. Então é menos industrial. Então você olha o BTLG com uma qualidade muito grande, com PVP de 0,90, é melhor, na minha opinião, em oportunidade, que exige oportunidade. Inclusive, paga um pouquinho mais de dividendo do que o HGLG. Então, ficaria aí BTLG como primeiro lugar. Tá ali. Não em ordem de importância, tá, galera? Não é em ordem de importância, não. Primeiro, BTLG, que foi o que eu lembrei. Um outro que é muito mal visto, assim. Eu não sei o que o pessoal vê de errado nesse fundo imobiliário. Que, na minha opinião, não tem nada de errado. Na verdade, só tá melhorando suas estruturas, tá consolidando ainda mais sua maneira de fazer essas compras. Que é o RZTR.
É um fundo de terras agrícolas. E aí muita gente, eu já vi vídeo no YouTube falando que ele era um fundo de papel. Ele não é fundo de papel. A estrutura dele, ele entrega com call. Só que aí o pessoal não entende muito bem o que é opção, contrato de call e put, aí não consegue entender e pensa que é uma dívida. Não é uma dívida. Ele não tem risco de crédito. Imagina só o seguinte, você tem uma fazenda e aí você quer construir, sei lá, um galpão para tirar leite das suas vacas de maneira automática. E você chega num cara e fala assim, eu preciso de 1 milhão emprestado. Aí o cara vai falar assim, não, eu te empresto 1 milhão, mas você vai me pagar 3 milhões lá na frente. Beleza. Aí ele tem essa opção. A outra opção é o RZTR. O RZTR fala assim, ó, eu compro a sua fazenda de você, a fazenda é minha, eu te dou 1 milhão, depois você tem o direito de me recomprar essa fazenda a 2 milhões. Ficou mais barato que o crédito. Mas aí eu fico fora da fazenda. Aí o RZTR fala, não tem problema não, meu querido, eu alugo pra você. Então ele compra a fazenda, dá a promessa de que vai vender depois e cobra o aluguel. Aí o aluguel dele é bem mais caro, porque é a obrigação do cara ficar lá. Que não é bobo, né? Bobo não é. Aluguéis assim, 13%, 12%. E aí, depois ele já travou um lucro de venda, que ele comprou 1 milhão, 2 milhões, às vezes esse lucro pode não bater inflação e tal, mas ele ajustou isso aos aluguéis. E aí, o pessoal acha que tem risco de crédito. Não tem risco de crédito, porque se o cara ficar inadimplente, a fazenda é minha, é do RZTR. Ele manda o cara embora. Ele perdeu o contrato, destravou lucro e ainda tem a fazenda, pode alugar para outra pessoa. Então, o RZTR ele tem uma estratégia, essa estratégia que eu tentei explicar de maneira rápida aqui, você vai entender melhor isso lá no relatório gerencial, ou então em algum vídeo do canal, chama Buy to Leaseback, que é comprar para vender de novo depois. E essa estratégia está dando muito dinheiro. O pessoal fala que fundos imobiliários não têm rentabilidade boa, mas é porque eles não sabem analisar. As tiers dos fundos imobiliários, se a gente fecha ano, tá batendo 18%, 20%. Isso é ROI do Banco do Brasil, do Banco Itaú. Então, se for compro de maneira correta, se a gestão tá realmente desempenhando, né? O pessoal começa a tirar a taxa de administração da rentabilidade é errado. A própria Anbima proíbe isso. Toda a rentabilidade apresentada já é fora a taxa de administração. Então, a gente tem muitas oportunidades. O RZTR, na minha opinião, tá baratíssimo. Ele vendeu agora uma fazenda, justamente por conta desse modelo de negócio. O cara não quis mais, ele fez a venda da fazenda. E ganhou R$12 de lucro por cota. Eu nunca tinha visto um lucro por cota tão alto assim. Já tem um tempo, uns 3 meses. Só que vai ser pago parcelado. Aí o pessoal não percebe esse ganho. Então, hoje, a cotação que está sendo ali R$85, na verdade, ela não é R$85. Já tem um lucro auferido ali. Ela é de R$70. Então, o PVP ali que está de 0,9, 0,86, se não me engano, na verdade, ele não está 0,86. Ele tá 1,08. E era o mesmo fundo imobiliário que estava sendo cotado a 110 há pouco tempo atrás, né? Um ano atrás, PVP de 1,10. Então, assim, são algumas discrepâncias do mercado. E eu até entendo, porque o mercado brasileiro já é muito ineficiente. Aí você joga pro subnicho, que é fundo imobiliário, que é mais ineficiente ainda, porque tem muita pessoa física. 3/4 das pessoas que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas. E novas, né? E novas, que estão entrando novo, agora. Né? A maior parte da crescente foi depois ali de 2020. Então imagina, o cara não tem experiência, é pessoa física que tem um aporte médio ali de R$5.000, não entende muito, né? Isso é a média. Tem um cara que investe 1 milhão, tem um cara que investe R$50. Então, imagina só, se você tem conhecimento, eu falo pros alunos, pro pessoal do canal, pra todo lugar que eu vou, ali na esquina eu falo pro cara. Eu vim de Uber, eu falei, cara, você não precisa ser muito bom pra você ficar acima da média, porque a sociedade hoje ela é medíocre. Então, você não precisa ter tanto conhecimento assim pra você sair bem no alfa da média dos fundos imobiliários, das ações. Você só precisa fazer o básico. É porque o pessoal acha que ler relatório gerencial, meu Deus do céu, eu sou um analista agora. Não, era pra ser o básico isso aí, né? Então, BTLG, RZTR, outro fundo de... Qual do HGLG? HGLG, boa. HGLG, RZTR, BTLG, falta 2. 2 fundos de tijolos, e aí agora eu vou usar base 10 também, para poder, né, dar uma democratizada aqui, uma acessibilidade pra galera. Tem 2 fundos de base 10 de tijolos que eu tô acompanhando que são bons, tá? O Gari 11. O Gari, ele é um fundo híbrido agora, ele era um fundo logístico que chamava Galg, e agora ele é Gari, que ele comprou uns imóveis urbanos, né, de renda urbana. E ele fala, ali dentro do próprio portfólio, ele fez algumas compras muito descontadas na época. Hoje, provavelmente, bateu o preço porque os imóveis caem de preço, né? Mas se ele segurar isso com os contratos atípicos que ele tem, obrigando o inquilino ou a pagar multa muito alta, que é multa remanescente se sair. Aí, saí, não paguei, fiquei inadimplente. O que vai acontecer? Aí demorar um pouquinho na justiça, mas você consegue recuperar isso aqui de volta. Só que o que é mais legal dentro desses fundos de logística que tem esses contratos atípicos é que você sente uma segurança maior, porque você desestimula demais o cara a sair. Imagina, cara, você aluga esse local aqui, e aí vamos supor que você paga, sei lá, R$30.000 aqui nesse local. E aí você faz um contrato de 10 anos. Se você sair, você tem que pagar o remanescente. Olha Exato. A bagunça que você vai arrumar pra sua vida se sair daqui. É melhor pagar os 30 mil por mês e ficar aqui, né? Então, o Gari, ele tem essa segurança, né? Ativos logísticos e ativos de renda urbana com contrato atípico.
muito descontado também. O Gari foi o último fundo a cair, você viu? Você percebeu Eu isso? não acompanho muito o Gari, mas eu gosto bastante, assim. Os poucos estudos que eu cheguei a fazer pelo Gari, conheço a gestão também, que é muito boa, muito eficiente, mas não cheguei a acompanhar no dia a dia, eu digo, né? Mas é um belo de um fundo, sim. Ele caiu, ele foi o último a cair. A gente olhava a carteira de fundos imobiliários assim, aí tava tudo vermelhinho e o Gari lá no 0 a 0, ou 0,05. Ele foi o último fundo imobiliário a cair da crise dos fundos imobiliários ali em dezembro, novembro. E aí ele caiu depois também, ninguém aguenta. Não tem como, né? Você evitar. Aí seria uma bolinha que vai arrebentar, né? Mas aí ele caiu e tal. Hoje ele tá cotado a PVP lá de 0,9. Então tá muito barato Tá também. muita coisa barata. Tá pagando quase 14%. Aí você compara o 15% do pré-fixado e o 14% do fundo imobiliário. 13%, eu vou jogar 13% do fundo imobiliário. E isento de IR. Uai, Léo, por que eu vou pegar aqui o fundo imobiliário? Eu vou correr mais risco, aqui eu tô ganhando 15%. Nem tirou o imposto de renda ainda. Então você vai tirar lá, vamos supor que se a gente fosse justo, porque esses 14%, 13% dos fundos imobiliários, ele vem mensal, que é o fluxo de caixa. Se a gente fosse fazer isso no pré-fixado lá, se fosse tirar mensal, uma parcelinha, você ia pagar 22.000% de imposto de renda. Normalmente, dentro dos relatórios, eles fazem com um payout lá, o gross up que eles chamam, de 15% do imposto de renda. O que eu não concordo, né, mas é a regra da Ambima. Então, você tira lá 15% de 15, vai dar mais de 2,25. Então vai ficar 12,25. Enquanto você está ganhando 13 nos fundos imobiliários. E você ainda tem a possibilidade de, comprando o pré-fixado, você tem a possibilidade de marcação de mercado. Então dá uma valorizaçãozinha assim. E tem a inflação, né? E tem a inflação que come ali. Os fundos imobiliários, ele repassa a inflação. E os fundos imobiliários, ele ainda tem a possibilidade de ganho de valorização de cota. Você junta... E de aumento de como se dividendo. fosse a pólvora, né? Descobrir uma pólvora pro seu dinheiro. Ó. Você está comprando um negócio descontado, um negócio que paga isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos quanto tempo vai continuar assim. E ainda tem potencial de valorização. Então, pô, é realmente algo, principalmente para o investidor leigo, que o fundo imobiliário é bem mais simples de analisar. Principalmente para o investidor leigo, você criar uma carteirinha agora para você angariar muito valorização de cota, que o pessoal fala que não tem fundo imobiliário, vai ter, vocês vão ver. E faltou o quinto, né? O quinto é o GGRC. Eu já tava... De logística. GGRC. Ele é logística industrial. Então é um fundo base 10 também. Hoje ele tá 8 e pouco. Ele tava R$11 depois do desdobramento. Aí ele foi para 8 e pouco agora. E ele fez uma subscrição, porque como que o fundo se alavanca? Ele não pode pegar dívida. Se os fundos imobiliários tivessem a mesma estrutura dos REITs lá nos Estados Unidos, nossa, meu sucesso. amigo, nós ia ganhar muito dinheiro agora, porque nós ia estar posicionado nesses REITs aí. E os REITs, a diferença principal da legislação é porque os REITs eles são empresas, então eles podem pegar dinheiro emprestado. Os fundos imobiliários, como é algo mais teoricamente feito para democratizar para o leigo mesmo e tal, ele tem na sua legislação que ele tem que distribuir 95% dos dividendos de todo o lucro oferido no semestre, e ele não pode alavancar. Então ele não pode ir lá no banco pegar dinheiro emprestado. Porque imagina só um gestor com um grande potencial de olhar vários imóveis descontados a um crédito, mesmo que seja caro, porque o custo de oportunidade no Brasil é caro, né? Mas mesmo que o crédito seja caro, ele vai lá, pega emprestado e compra, a valorização do imóvel dá 20%, ele tem que pagar 12% de taxa, pô, ganhou 8% de lucro. Então a gente não tem essa possibilidade ainda, você tem lá fora, né? A gente não tem essa possibilidade aqui dentro do Brasil. Mas mesmo assim, imagina, mesmo assim entrega uma valorização maior do que o Ibovespa desde 2014. Se você traça a linha do IFIX e do Ibovespa, o IFIX performou melhor do que o Ibovespa. Então a gente tem realmente muita oportunidade. Só não vê quem não quer, André. Não tem como. É ignorância.